Olá, eu sou Hugo de Brito Machado II e gostaria de compartilhar com todos algumas palavras rápidas a respeito de Aliomar Balieiro e da obra Uma Introdução à Ciência das Finanças. Como todos sabemos, Aliomar Balieiro foi um importante jurista do século XX brasileiro, um importante tributarista no século XX no Brasil, e não só jurista, mas Aliomar Balieiro foi também político, um importante político, foi deputado, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal. Como deputado participou da Constituinte de 46. Como ministro do Supremo Tribunal foi presidente do Supremo Tribunal Federal e também dirigiu a Companhia Editora Forense. Aliomar Balieiro produziu uma vasta literatura a respeito do direito tributário, da ciência das finanças, a respeito do Supremo Tribunal Federal, a respeito de vários assuntos, mas as obras dele mais conhecidas são aquelas que vêm sendo atualizadas até hoje, vêm sendo postas à disposição do público até hoje, que são o Direito Tributário Brasileiro, sua obra de referência, que são basicamente comentários ao Código Tributário Nacional. Ele segue o roteiro do Código Tributário Nacional, seria um livro de direito tributário. O seu Limitações Constitucionais do Poder de Tributar, que é um livro de direito constitucional tributário, em que ele segue os assuntos da Constituição em matéria tributária. E o seu Uma Introdução à Ciência das Finanças, que é um livro no qual Balieiro não faz uma abordagem propriamente jurídica, mas ele faz uma abordagem de ciência das finanças. A diferença entre ciência das finanças e direito financeiro, direito tributário, seria mais ou menos, comparativamente, a diferença entre direito constitucional e ciência política, ou teoria do Estado, sobretudo ciência política. Então, a ciência das finanças, ela estuda o fenômeno das finanças públicas, da tributação, da dívida pública, do orçamento, da despesa pública, mas por um prisma não apenas jurídico. O aspecto jurídico entra como uma das facetas ou dos aspectos a serem considerados, mas se consideram também aspectos econômicos, aspectos históricos, aspectos sociológicos e aspectos políticos. E é interessante notar que essa abordagem é uma abordagem fundamental e muito enriquecedora para qualquer dos enfoques que se queira dar ao fenômeno das finanças públicas. Sobretudo no direito, não apenas no direito, mas sobretudo nele, por uma influência do positivismo, nos anos que se seguiram à publicação da primeira edição desta obra, que se deu na década de 50, nos anos 60 e 70, no Brasil, sobretudo no direito tributário, houve uma influência grande do positivismo que fez com que se popularizasse a ideia de que o estudioso do direito só poderia estudar as normas e que o estudioso do direito tributário só poderia se ocupar das normas de direito tributário. Então, mesmo as normas de direito financeiro ou de direito administrativo, enfim, normas que não dissessem respeito ao direito tributário, não deveriam ser examinadas pelo tributarista. Isso levou a uma maior profundidade na análise, naturalmente, mas que paradoxalmente levou a um empobrecimento, porque a realidade jurídica é uma só e ela se relaciona com outras realidades sociais, econômicas, políticas que interferem mutuamente nela e ela interfere nessas outras realidades. A realidade como um todo ela é muito mais complexa do que a nossa capacidade de compreendê-la. Então nós sempre devemos fazer abordagens que levem em conta essa complexidade e que levem em conta que, diante da nossa incapacidade de compreendê-la, nós devemos dialogar com outras áreas do conhecimento que se ocupam daquela mesma realidade. Então um tributarista, não que ele vai estudar sociologia e economia para se tornar um sociólogo ou um economista, mas ele deve dialogar com os sociólogos e com os economistas. Ele deve ter noção das ideias que esses especialistas têm daquele mesmo fenômeno, que é o fenômeno das finanças públicas. E é isso que um livro de ciência das finanças oferece, uma abordagem do fenômeno financeiro por esse múltiplo enfoque econômico, jurídico, sociológico, porque, como disse, uma ciência não se caracteriza pelo seu objeto, muitas delas têm o mesmo objeto, mas ela se caracteriza pela abordagem que faz
do objeto. Então, quem estuda direito tributário por uma ótica jurídica vai estudar com uma ótica que parte ou que toma como ponto de partida as normas jurídicas, saber como as normas disciplinam aquele objeto e por que as normas têm aquele conteúdo, mas elas são o aspecto central, embora não único. No caso da ciência das finanças, as normas não são o aspecto central é o fenômeno financeiro e as normas entram como um aspecto secundário, mas é de fundamental importância para que se compreenda o direito tributário e o direito financeiro, a compreensão da ciência das finanças. E essa compreensão tem se tornado atual e tem sido demonstrada a atualidade dela através dos fenômenos políticos que nós temos vivido na contemporaneidade. Então, hoje, os fenômenos, os acontecimentos pelos quais passa a história brasileira contemporânea demonstram a importância de se conhecer e estudar as finanças públicas, o que pode ser feito através deste livro. Como mencionei em relação à atualização, não foram feitas alterações no texto, o texto foi mantido tal como deixado por Baleiro, foi apenas feita adaptação, atualização ortográfica e relativa à moeda mencionada, para que passe a se mencionar o real nos exemplos, em alguns exemplos, mas a atualização, tanto a atualização legislativa como jurisprudencial, como a atualização relativa à própria realidade econômica mencionada por Baleiro, ela é feita em nota de rodapé, quando de pequena monta, ou em notas ao final dos capítulos e dos itens, quando de extensão um pouco maior, com a ideia de manter a originalidade do livro de Alimar Baleiro. Então é isso, eu gostaria de agradecê-los e de dizer que quem possui alguma crítica ou sugestão a fazer as atualizações que procedi à obra de Baleiro, ficarei muito feliz em manter contato através do meu e-mail hugo.segundo@ufc.br. Muito obrigado.